Bom dia, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, nesta manhã de sexta-feira, dia 29 de janeiro, onde meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Marcos 4, de 26 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Vamos ouvir mais uma vez esta palavra e deixar que a palavra de Deus vá fazendo morada no nosso coração. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 30. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes já podemos e já devemos ter ouvido esse mesmo texto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje vamos dar atenção ao que a palavra de Deus nos fala. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é como alguém que joga a semente na terra e vai dormir. Dia e noite ele dorme e a semente começa a germinar e ele não sabe como isso acontece. Depois ele segue logo adiante dizendo que o reino dos céus é como a semente de mostarda, que quando semente é a menor de todas as sementes, mas depois de plantada na terra, quando germina, vira a maior das hortaliças. Então vamos entender isso. O reino dos céus acontece sem que a gente perceba. A partir do momento que a gente vai semeando o reino dos céus,
com gestos concretos, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, de agir e de proceder, procurando vivenciar o amor fraterno, a caridade, o bem comum, anunciando com a própria vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus vai crescendo no meio de nós e nós nem nos damos conta, porque o reino de Deus cresce no silêncio. Não é quando a gente fica fazendo estardalhaço com as boas obras que fizemos, mas é quando no silêncio, no escondido do nosso coração, nós amamos verdadeiramente, vamos vivendo a fraternidade, o amor, a comunhão, a partilha, a caridade, o reino de Deus vai acontecendo entre nós. Depois ele diz que o reino de Deus é como grão de mostarda. Eu não sei quantos de vocês já viram um grão de mostarda. Eu já tive a oportunidade de ver. É tão miudinho, mas tão miudinho. E quando depois de plantado, ele dá uma bela hortaliça. De tal forma que os pássaros do céu vêm se abrigar sobre ela. Ou seja, é nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que nós fazemos, que o reino de Deus vai acontecendo. Deus não nos chama a fazer coisas grandiosas, mas a fazer grandiosamente as coisas simples do cotidiano da nossa vida. E assim o reino de Deus cresce e se estabelece entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, semeemos a paz, a alegria, o bem, o amor e a fraternidade, nas pequenas coisas que nós fazemos, no nosso jeito de ser, de agir e de proceder, colocando muito amor em tudo aquilo que nós fazemos, e assim o reino de Deus crescerá sempre mais entre nós. Desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.